vai ser da mesma, sobre privatização, vai ser do mesmo modelo. Segunda pergunta, vai ser essa aqui. Tá bom. Segunda pergunta, vocês vão ter 4 minutos. A privatização ameaça a soberania brasileira, uma vez que a maioria das empresas públicas é vendida para companhias internacionais? 4 minutos. Deixa eu começar rapidinho. Eu acho que se você fizer uma privatização para empresas estrangeiras ou para grupos estrangeiros, de maneira que você não tenha regras claras de como é que vai ser o uso do recurso, e se for em recursos como transporte, recursos como esses recursos de monopólio natural, energia, etc., sim, porque energia, alimentação, até mesmo pesquisas em saúde e educação são pontos estratégicos de um país. Não é um ponto que é um ponto que pode ser compartilhado com todo mundo, não. É aquela coisa assim, você não compartilha a sua escova de dentes com todo mundo. Então tem áreas no país, tem coisa que você não compartilha, uma borracha você empresta. Agora, tem coisas num país que não dá para você deixar que outro país explore, né? Eu concordo nesse sentido com a outra dupla, com os colegas aqui, que existem recursos que realmente não tem como, é o Estado que tem que mandar, tem que ser empresa estatal mesmo, e tem que ser empresa estatal séria, fiscalizada, porém é aquilo dali, algumas coisas têm que ser exclusivamente nacionais. Luciano, para quem não sabe, quando o Estado, desde você começou a privatizar na década de 90 com o FHC, ele estabeleceu pela lei, certo, uma coisa muito importante, ações de ouro, golden, como é que chama em ações em inglês? Golden, em inglês? Teacher, cadê? Então, por exemplo, os maiores investidores da Embraer e da Vale do Rio Doce são fundos de pensões americanos, que eles têm muita grana. Só que é o seguinte, qualquer ação, qualquer decisão que essas empresas for tomar, ela tem que ser com aval do governo brasileiro, do Estado brasileiro. A ação de ouro. O governo, e outra coisa, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, tem que ter no mínimo 20% das ações da Embraer, da Vale do Rio Doce, da CSN, que é uma grande siderúrgica que foi montada pelo Estado. Então tem regras. Tendo regras e seguindo regras, a coisa vai fluir. É o que você falou do Adam Smith. O Estado tem que fazer regras que vai fluir, que vai a economia. Gente, o que é a economia? Que é o segundo ano aqui. A economia é produzir bens, produtos, serviços para a nossa sobrevivência. Nós vivemos em comunidade, em sociedade, conforto e bem-estar. O negócio da economia é que ela tem que ser eficiente. Ela tem que ter eficiência. Ela tem que prover comida, roupa, sapato, serviço, celular, saúde, lazer. Né? Então a economia ela tem que funcionar. É uma instituição social. A gente institui em sociedade, ela tem que funcionar para a nossa sobrevivência. O ponto-chave na nossa vida é viver em sociedade. Nós evoluímos como ser biológico e sociais, o Robson está aqui para provar isso, vivendo em sociedade. A gente não tem mecanismo de defesa igual aos outros animais, de defesa, como chifre, como garras e unhas para caçar os outros animais. A gente só tem inteligência. A gente tem que ser eficiente o máximo que puder. Certo? E a economia serve para isso. Se ela não for eficiente, tem gente que vai passar fome, tem desigualdade social, tem gente mais rica que o outro. Então ela tem mecanismo que tem que fluir e funcionar, senão ela não cumpre seu papel, que é funcionar e garantir 3 coisas: sobrevivência, conforto e bem-estar. Falando aí então de eficiência, eu não consigo enxergar, já respondendo a pergunta, tá? Eu não consigo enxergar a privatização no geral como algo positivo. Mesmo que o Estado coloque regras, essa privatização não vai acontecer de maneira positiva, uma vez que a gente tem um modelo de privatização que, como acontece, é um modelo que não retorna absolutamente nada para a sociedade.
Então, quando a gente tem um modelo dessa maneira, a eficiência ela acaba ficando um pouco de lado. Então, a gente pensando numa perspectiva mais tecnicista, a Embraer produz uma grande empresa de produção de avião, não sei o que, a Embrapa é uma ótima empresa dentro do meio da agronomia, que não sei o que e tal. Mas essas empresas, elas não estão nem aí pro espaço do Brasil. Se a gente, aí pensando numa perspectiva de espaço dentro da geografia. Aquele espaço geográfico, onde temos pessoas que modificam aquelas dinâmicas que fazem a sociedade funcionar. Então, essa eficiência, ela acaba ficando, quando a gente coloca ela em primeiro plano, ela é uma eficiência que acaba ali mascarando realmente o problema da sociedade, que é a distribuição de renda, e quando a gente coloca ali as pessoas que, mesmo trabalhando dentro dessas grandes empresas, elas ficam refém das empresas. E aí, dando exemplo falando da Vale mesmo, né? O que aconteceu lá em Brumadinho, né? É uma empresa privada que abusou do espaço, não devolveu absolutamente nada, a não ser lama para a sociedade, literalmente. Né? Então a gente tem uma empresa que foca muito na eficiência, uma empresa que talvez seja, se não a maior, uma das maiores empresas do mundo no ramo da mineração aí, né? E é uma empresa ali que tem, como o Carlão falou, acionistas dos Estados Unidos, né? Então são empresas que vão chegar aqui no Brasil, vão tirar o que tem que tirar, e a gente vai voltar naquela colonização do mesmo jeito, naquele mesmo aspecto dentro da colonização, onde as empresas, onde o pessoal de fora vem, tira tudo que é nosso, e a gente bate palma para eles. Então eu acho que a privatização não pode ser positiva. Mantendo, né, a posição, então até respondendo a pergunta, acredito que ataca assim, a soberania, porque de certa forma mantém o Brasil nessa posição submissa, né, de ali, precarização na divisão internacional do trabalho, né, e aí tem exemplos clássicos, né, por exemplo, quando a gente fala das aulas de imperialismo e neocolonialismo, né, por exemplo, na América Central, você teve os Estados Unidos, né, que é por isso que vem a expressão República das Bananas, literalmente várias empresas que ali, né, o governo americano intervia para colocar governos pró-Estados Unidos, e aí isso facilitava a entrada de empresas estrangeiras, que aí, né, por isso o nome República das Bananas, empresas que mexiam com as frutas nesse país, extraíam um custo de mão de obra baratíssimo, assim, extremamente, realmente um caso de exploração, para revender depois a custos elevadíssimos. E esse capital não fica retido no país, fica nos grandes polos de poder. Então, acho que realmente atenta com a soberania. Tá bom. Gente, o maior... posso começar? Pode. Gente, a coisa que mais atrapalha esse país aqui se o Estado não fosse corrupto, se não fosse ineficiente, eu até concordaria que com a grande quantidade de empresas estatais. Se o Estado não fosse corrupto e ineficiente, eu falei para vocês, já trabalhei nos Correios. Foi o pior emprego da minha vida. A gente ganhava muito pouco. Aí o governo, nós fizemos 3 greves nos Correios. O que era bom no Correio, que nós conseguimos com a greve? Não foi melhorar o salário, foi a questão da assistência social. Postais eram melhor e mais eficiente sistema de previdência privada, de estatal, aí virou modelo para a Previ, virou modelo para as outras estatais. Assistência médica, saúde, a gente tinha um maravilhoso. Até isso faliu. Porque o Estado, ele é corrupto e além dessa corrupção ela causa ineficiência. Hoje o Correio está falido, devendo bilhões, o postal está falido, quem é membro do postal tem que descontar 3 vezes o que descontava para poder cobrir o rombo da ineficiência. Eu vou falar aqui de roubo, porque não certo? Que o Estado, se o Estado quer manter empresas, ele tem que ser eficiente. Certo? Vou dar exemplo de Estado eficiente aqui, o Estado socialista, chinês. O Partido Comunista Chinês faz concurso público para escolher membro do Partido Comunista Chinês as melhores cabeças da China. As melhores cabeças, os melhores currículos. O Estado chinês ele patrocina estudantes na Suécia, na Finlândia, nos Estados Unidos. Então, sabe que o Estado quer manter, sabe que alguma pessoa que o Estado quer manter empresa, que seja eficiente. A economia é eficiência, ela tem garantia ela tem uma função de garantia na sobrevivência. Comida, roupa, celular, saúde. O celular. Eu me lembro que quando eu era garoto, quando a Brasília foi a primeira coisa de celular, eu tinha que estar em Brasília. Nós ficamos uma semana dormindo
na fila do, lá daquele estádio, como é que chama? Pequeno lá, o Jardim Ginásio, Nilson Nelson. Aí ficamos para dar um nome para ser sorteado no celular. Gente, o celular era mais caro que um carro. Meu pai era uma pessoa muito sortuda, ele conseguiu. Era meu pai e mais 2 irmãos, ele conseguiu. Meu pai vendeu o ágio desse celular, porque nós compramos um carro, gente. Com o ágio do celular. Aí depois, você ia financiar o aparelho. Ó. Você ia no banco pegar dinheiro para financiar o aparelho. Porque era estatal do Estado. Privatizou-se. Hoje todo mundo, toda criança tem celular. Gente, telefone fixo a gente alugava. Tão difícil que era para ter. Exatamente, quando a gente mudou pro Gama, não tinha linha pro Gama. Eu tive que alugar. Tinha gente que vivia de aluguel de casa e de telefone. Certo? Então, já que o Estado quer ter empresa que seja eficiente, beleza, pode ter empresa estatal, beleza, pode até ter, mas seja eficiente. Igual o Adam Smith falou, bota a galera para estudar, igual o Partido Comunista Chinês fez, e a China hoje é grande potência. Se for um modelo chinês de economia, beleza, que seja eficiente, que garanta, igual a mentalidade do chinês, cidadão chinês. Para ele não importa se o Estado é capitalista, socialista ou comunista, que ele seja eficiente. Vamos lá. A gente acabou um erro aqui, a gente acabou pulando o tempo de vocês. A questão é, vocês querem o tempo de vocês agora, vai dar o tempo deles, tranquilo, não vai prejudicar nada não? Então vocês têm os 4 minutos que a gente pulou de vocês, tá bom? Pode dar os 4 minutos. Pode ir. Então tá bom, vamos lá falar da eficiência. Né? Não tem como a gente pegar assim, perspectiva privatizada e falar sobre a eficiência quando essa eficiência não tem retorno algum. Entende? E quando você pega, aí a gente vai ter que falar numa perspectiva global. O acesso ao celular ele era muito difícil. Hoje o acesso ao celular não está fácil porque as empresas foram privatizadas. Está fácil porque a cadeia produtiva das grandes empresas multinacionais de fora, elas precisam do mercado brasileiro. Elas necessitam do mercado brasileiro. Por isso que o acesso ao celular está tão fácil. Entende? Então, dentro de uma cadeia produtiva enorme, onde a gente tem multinacionais, a gente vai ter ali uma necessidade de acessar o mercado brasileiro. Porque o mercado brasileiro ele é muito forte. É uma população enorme. Então, eles precisam do mercado brasileiro. Certo? Ao mesmo tempo que você vai ter dentro dessas empresas, outras empresas maquiladoras que vão chegar no espaço, fazer aquela mesma coisa. Pegar tudo que tem dentro do espaço, tirar tudo que tem dentro do espaço, não retornar absolutamente nada. Então, aí a gente já tem ali, dentro de uma perspectiva de privatização, a tal da questão do emprego. Você vai gerar emprego. Não, você não vai gerar emprego, você vai gerar subemprego. Entende? Então, assim, essa eficiência, ela vale até o ponto onde você tem uma empresa fazendo o que ela faz no Brasil. Entende? Então, a privatização, ela vem sim para ameaçar a soberania. Tá, beleza. As empresas, se a empresa, por exemplo, ela retornar curso profissionalizante, retornar curso técnico, fazer um retorno dentro de uma perspectiva educacional, aí a gente pode começar a pensar que a eficiência vale a pena. Diferente disso, a eficiência só mascara aquilo que realmente acontece. Entende? Então eu penso mais ou menos dessa forma. Mais uma questão sobre a questão do retorno, um exemplo de caso bem interessante, por exemplo, você é de Minas, né, cara? Aí, por exemplo... Não, eu sou cearense, mas eu... Ah, mas você sempre vai pra lá, né? Eu vou pra Minas. Porque aí eu me lembrei do caso de Unai, por exemplo, que lá em Unai tem uma empresa canadense que ela opera a última mina de ouro aberta, né, Unai Paracatu, e assim, não, que retorno está sendo dado? Porque o retorno que está tendo é pessoas com câncer, intoxicação por arsênio, sabe, naquela região ali de Minas Gerais. E aí a questão dos Correios, por exemplo, também, beleza, é uma empresa que realmente apresenta rombo, né, a questão do orçamento, mas que empresário, que parte da iniciativa privada estaria interessada em, por exemplo, fazer o que os Correios fazem, por exemplo, que é entregar para regiões mais distantes do Brasil, né, no norte, que é uma região realmente mais inacessível. Quem é que estaria realmente disposto a, né, tirar do próprio bolso para, sabe, custear essa parte da produção, que é chegar a territórios mais inacessíveis, né, mais distantes? Então, eu consulto da opinião, como o professor Breno falou, que realmente não há retorno, e quando você permite, né, a introdução desse lobby estrangeiro no Brasil, né, do capital estrangeiro,
que pode trazer efeitos positivos, a gente tem exemplo na história, mas a verdade é que grande parte nunca fica retida aqui. E só submete o Brasil, de certa forma, né, às ingerências de outros países externos, de acionistas externos. Então acho que compromete a soberania nacional. Então, beleza. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre privatização, setor público? E aí não tem a Aí tempo. você escolhe... Aí, não, é porque esse tempo foi tá. que eles... Tá Mas se vocês quiserem Então tá continuar... Eu só queria só abrir um parêntese aqui. Uma coisa que eu acho que quando a gente... É importante a gente sair discutindo e é importante a gente isolar os temas para não sair misturando as coisas. Mas quando o Estado ele é corrupto, nesse caso que o Carlão abriu a questão do Estado corrupto, quando o Estado ele é corrupto, nem a empresa pública e nem a empresa particular funcionam, porque o Estado ele é corrupto quando ele é permissivo. Peraí, Só um minutinho só. Antes da gente ir pro próximo bloco, antes do Gabriel fazer a pergunta dele e a gente ir pro próximo bloco, vocês querem mais um tempo para continuar no tema? Eu só queria um tempinho para concordar com o Breno, porque ele falou uma coisa. Olha só, você falou que eu vou muito em Minas. Eu vou muito nessa 040 aqui, que corta até o Rio de Janeiro. Ela foi privatizada há não sei quantos anos, né, Breno? O que aconteceu com ela? Empresa particular privatizada, era para duplicar ela, não está duplicada. Além de não estar duplicada, tem interesses. 040, né? A 040 pegou ela ali, a empresa ficou. A empresa ficou 20 anos só tomando dinheiro dos coisas. Aí A pedágio ficou mais caro e não retornou para a estrada. E não retorna, e você tem razão. Você deve estar se baseando nessas coisas para falar seu comentário. O Estado foi ineficiente. Meu amigo, está aqui, ó. Está aqui, você está privatizado, você tem 20 anos para arrumar essa estrada. Essa estrada altamente lucrativa que tem gente, vai de Brasília ao Rio de Janeiro, certo? É um dos casos que o Breno falou aqui, eu concordo com ele em parte. Gabriel, você vai fazer a sua pergunta, você vai ter que escolher alguém para responder, um das duplas e o outro para complementar de outra dupla. Fechou? Então eu vou perguntar para o Carlão e vai complementar. Tá bom, pode ser. Aí vai ser 3 minutos pro Carlão e 2 pro Breno. Carlão, na sua visão, na área farmacêutica, a privatização de pesquisas farmacêuticas é prejudicial à sociedade brasileira, mesmo sabendo que geralmente isso gera uma invisibilidade dos pesquisadores brasileiros hoje em dia? Cara, eu sou usuário do SUS, tenho pressão alta de diabetes. Ontem eu fui no posto de saúde aqui e não tinha insulina regular. O posto estava fechado e, meu amigo, como é que eu faço agora? Certo? O cara falou, se vira. Aí o guarda falou, se você for eu fui no outro posto aqui, na ponta da situação, não tinha. O Estado tinha que fornecer medicamento. Quando a função básica é diabetes, pressão alta, o Estado tem que ele assumiu a função de dar tratamento e medicamento. Certo? Aí, a questão da eficiência. Eu fui lá no posto, lá perto, eu moro no setor sul, ali perto do C3, no posto estava fechado. Fui aqui, não tinha. Aí eu tenho... ele ia me dar uma cápsula, que tem que ter uma caneta que não é descartável. Bicho, mas eu não tenho a caneta. Aí eu só tenho caneta, fui achar lá num posto, ele fui pesquisar, passei a tarde inteira ontem pesquisando qual posto que tinha caneta descartável de insulina, porque não vende na farmácia. Eu tomo 2 tipos de insulina. A insulina que eu tomo, eu compro ela, eu posso escolher a marca, eu posso escolher da Lilly, que é uma das maiores farmacêuticas do mundo, eu posso escolher da Nortit, que é uma farmacêutica dinamarquesa, elas estão brigando aí por causa do Ozempic, do outro coisa para emagrecer, eu posso escolher uma mais barata, certo? Aí eu fui na farmácia e fui passei na farmácia, levei 20 minutos para escolher a marca que eu queria, que era a Basaglar, Gargelin Basaglar, que é a insulina humana, que ela é mais eficiente, ela não dá pico de glicose. Se tomar agora, daqui a 8 horas, tem que tomar de novo, ela te dá um pico de glicose. Ou você tem hipoglicemia, e é uma insulina fornecida pelo governo. Nenhum médico mais quer fornecer, porque ela pode dar um pico de hipoglicemia e você ter um ataque cardíaco sem açúcar no sangue, ou então você pode ter excesso de coisa. Então, é a coisa mais simples do mundo. O Estado que assumir função, que faça. Eu fui no posto e eu tenho dinheiro para comprar essa insulina, custa R$200 e tantos.
Eu comprei a caneta, eu posso escolher a caneta descartável, a cápsula, que vai na caneta. Então, vocês estão vendo a diferença? Eu fui na farmácia ali e levei 20 minutos. Eu levei a tarde inteira no Gama, porque a insulina regular é o seguinte, você mede a glicose, se ela estiver alta, você vai regulando a sua glicose no dia com a insulina regular, chama de insulina regular. Ela não é vendida em farmácia, ela é proibida, só o SUS que fornece, e ela vem da China. Aí tem posto que só tem a descartável, mas você não tem, você tem a cápsula, mas você não tem a caneta que o Estado fornece. Para você pegar a caneta, tem que fazer uma coisa burocrática, pedir um formulário, depois aprovar o formulário, eles te dão um retorno. Então, gente, eu acho que saúde é fundamental. Mas uma coisa boa que o Estado brasileiro fez, eu concordo com isso, o Estado fez cumprir essa função, foi o medicamento genérico.